Brinde. Um bom dia, amigo e amiga aqui da TV Evangelizar. Ufa, metade da semana chegamos, né? Hoje, quarta-feira, iniciando o nosso dia. Quero mais uma vez fazer companhia a você nesta manhã. Você que nos acompanha por todo o Brasil, aí da sua casa ou mesmo do seu trabalho, indo para ele, que você possa, neste momento, ser acompanhado pela Palavra de Deus e receber os consolos divinos para a sua vida. Você já sabe, quarta-feira, aqui na Obra Evangelizar, nós temos a graça de contar com a nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, como nossa grande protetora e fazer desse dia um dia devocional. Mais uma vez, recorrendo às virtudes da Virgem Maria, podemos encontrar nela, aliás, as virtudes também para as nossas vidas. Ela que é mãe acolhedora, mansa, também possa olhar com este olhar de ternura para cada um de nós, seus filhos. E assim, vamos pedir juntos a intercessão da Mãe Santíssima, para que ela olhe para cada um de nós. Nesse dia mariano, nesse dia voltado para ela, que possamos mais uma vez nos colocar sobre o seu manto, trazendo conosco os nossos pedidos, as nossas intenções, as nossas maiores dificuldades. E assim como uma mãe que não desampara os seus filhos, nós sintamos a sua presença materna neste momento em nossa casa. Vamos iniciar o nosso programa com a nossa oração e por isso convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos pedir à Virgem Maria a sua presença materna, rezando. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém. E que ela possa então nos acompanhar nessa manhã. Ela que foi a portadora da palavra, ela que gestou em seu ventre a palavra de Deus encarnada, possa nesse momento também fazer com que o teu coração acolha essa mesma palavra. O tema de hoje desse programa é: o que eu devo fazer ou o que eu não posso fazer, algo assim. E eu quero que você pense sobre as suas escolhas. É natural que nós, seres humanos, tenhamos todos os dias de escolher, como por exemplo hoje de manhã. Você escolheu levantar da sua cama ou não. Você escolheu levantar na hora que o despertador tocou, ou você escolheu dar mais 5 minutinhos para si mesmo. Ainda assim, a nossa vida ela é sempre feita de decisões. Inclusive, eu digo que o agir é o que faz com que o homem seja homem, com que a mulher seja mulher. É o nosso agir quem perpetua o nosso ser neste mundo. Porém, quando nós colocamos como que um crivo, uma peneira na moralidade, a gente encontra algumas atitudes que nós não devemos fazer e outras que nós devemos fazer, outras ainda que nós deveríamos fazer e não fazemos, e outras que nós não deveríamos fazer e acabamos por fazer. Por isso, quero nessa reflexão dessa manhã, à luz da palavra de Deus, te ajudar nas suas decisões. Eu garanto que durante toda a história da nossa vida, existem decisões que são mais importantes, outras um pouco menos importantes, mas ainda assim, todas elas carregam consigo
a graça de construir a nossa história e escrever o livro da nossa existência. Assim, o meu convite é para você no dia de hoje que, através das suas escolhas, você faça também com que Deus seja visto neste mundo. As nossas escolhas têm o grande poder de revelação, de mostrar em quem acreditamos, em quem confiamos e principalmente para aonde queremos ir. E assim, as nossas decisões não são só parte da nossa vida, mas são sim parte fundamentais. E se bem orientadas, nos encaminham para uma vida grande e uma vida de virtudes em Deus. Quero convidar você comigo a pegar a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia nesse instante e hoje o trecho que nos ajudará é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, hoje no capítulo 6, no versículo 12. Repito, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lembrando que tem duas cartas, então você vai pegar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, hoje no capítulo 6 e o versículo 12. A palavra de Deus é conhecida e ela nos diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não deixemos com que tudo o que é permitido nos domine, nos controle e faça com que a nossa vida seja assim domada por estes instintos. Vamos nos lembrar o que São Paulo está vivendo na sua primeira carta aos Coríntios. Corinto era uma cidade onde existiam muitas dificuldades existenciais. Corinto era um lugar portuário, uma cidade onde muitos barcos chegavam advindos de muitos lugares. E você sabe muito bem, uma cidade portuária é sempre muito prejudicada, infelizmente, né? A maioria das cidades portuárias, elas têm uma dificuldade de criar o seu próprio povo, a sua identidade, porque vem muita gente de fora. Assim também funcionava com a comunidade de Corinto. Muitos eram aqueles que vinham só para descarregar as suas coisas e acabavam afetando a fé, a cultura e principalmente o agir do povo de Corinto. Assim, quando nós olhamos a palavra de Deus, vemos que Paulo tem todo um afeto, um cuidado, mas para com um povo que cedia muito aos prazeres da carne, que cediam muito a essas escravidões. Eu gosto da palavra, afinal, a palavra escravo reflete muito bem aquilo que nós nos tornamos quando nos deixamos guiar pelos nossos instintos naturais. Um escravo é aquele que não se pertence. O escravo é aquele que é de si tolhida a liberdade de escolher por si próprio. Infelizmente, quando, por exemplo, encontramos pessoas mergulhadas em vícios, e eu diria que a comunidade de Corinto era uma delas, mas você também pode assim ser. Quando nós vemos alguém mergulhado em vícios, não se trata de que a pessoa não sabe o que é certo e o que é errado. Por exemplo, alguém que é alcoólatra, por exemplo, sabe o que é o erro do alcoolismo. Sabe também que o álcool faz mal para a sua vida, mas ao mesmo tempo o vício o cega, fecha os seus olhos e assim ele não consegue compreender que aquilo que aparentemente lhe faz bem, lhe faz mal. E assim eu digo que saber não basta para a nossa conversão. Saber que faz mal não nos move para o bem. E assim era a comunidade onde São Paulo está a nos dizer. Quando nós ouvimos essa palavra, vemos que São Paulo está como que orientando para que a comunidade de Corinto não se deixe viver sobre o olhar de vícios. É claro que a comunidade daquele tempo pensava que Paulo fosse mais um, dentre tantos os homens que queria tirar a liberdade de cada um deles, mas lembremos que na verdade não. Paulo queria tirar o que existia de melhor daquele povo, deixar de ter uma vida de escravos e passar a ter uma vida de liberdade em Deus. Se eu e você nos deixamos escravizar pelas situações, pelas pessoas, vivemos em nada a autonomia que Deus nos deu. Escravo não é dono de si. Escravo também vive aprisionado. Escravo também, ele trilha não o seu próprio caminho, mas trilha o caminho dos outros. E aí você pode estar pensando, mas padre, eu não tenho nada de prisões na minha vida. Eu sou uma pessoa livre. E eu pergunto, será mesmo? Quantas são as vezes que você tem a opção
de tomar uma decisão certa e toma uma decisão errada? Quantas vezes na escolha entre Deus e as outras coisas do mundo, você acaba escolhendo as coisas do mundo ao invés das coisas que te levam para Deus? São Paulo está a te dizer: tudo te é permitido, mas nem tudo lhe convém. Aquilo que é conveniente faz com que a nossa vida seja potencializada. A conveniência é aquilo que nós realmente necessitamos para viver, o mínimo, o básico, mas que tem o seu sentido. Assim, Paulo está a nos dizer que nós não podemos nos apegar a tudo que nós podemos fazer, mas aquilo que lhe é conveniente à sua vida. Lembremos, irmãos, o que é essencial no nosso existir? O que me faz realmente ser uma pessoa livre? Fazer tudo o que pensa e tudo o que quer não te torna livre, não. Aliás, te torna uma pessoa irresponsável. Agora, fazer o que é conveniente para levar uma vida digna, uma vida justa, uma vida honesta, aí sim é que te dá valor e valoriza a tua vida como um grande tesouro. Paulo está a nos dizer isso. Apesar de podermos muita coisa nesse mundo, inclusive vivemos uma situação onde cada vez mais as coisas estão se tornando normais, as abomináveis estão se tornando natureza. E aí, irmãos, o que fazer diante disso? Aceitar em nós, introjetar em nós valores que não são nossos, nos torna, mais uma vez, não donos de si mesmo, mas donos daqueles que impõem autoridades sobre nós. Para que a felicidade aconteça, nós não podemos olhar para o que os outros estão fazendo. A minha mãe sempre me dizia, né? Você não é todo mundo. E acho que serve para a tua vida também. Não é porque todo mundo diz que o céu é vermelho, que o céu se tornou vermelho. Não é porque todo mundo diz que a grama é azul, que a grama realmente é azul. Assim também se tratam as verdades de fé. Nós vamos dar uma pausa no nosso programa agora e, claro, já voltamos. Mas antes, quero que você fique com um recadinho bem importante. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que caem na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Eu tenho um convite para lhe fazer. Dia 28 de agosto é dia de Santo Agostinho, um dos maiores santos da Igreja Católica. Celebraremos com alegria a vida de Santo Agostinho, doutor da Igreja e mestre da fé, diretamente da paróquia de Santo Agostinho, em Pernambuco. Sintonize, participe e reze. Missa de Santo Agostinho, dia 28 de agosto, às 20 horas, aqui na TV Evangelizar.
No Paraná, planejamento, trabalho e cuidado refletem grandes resultados. Nossa educação é a melhor do Brasil, um espelho para o país. Líder nacional na implantação de escolas cívico-militares e onde 3 refeições por período refletem cuidado com todos os alunos. O estado que vê acontecer o maior programa de construção de moradias do país. Paraná, espelho para o Brasil, orgulho da gente. Governo do estado, terra de gente que trabalha e cuida. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza o seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto mais Hora Pronove solúvel de brinde. O Nordeste nos espera de braços abertos para o maior evento católico do Brasil. No dia 25 de outubro, a partir do meio-dia, acontece o Evangelizar é Preciso Fortaleza. Organize sua caravana, convide seus amigos e sua família. Venha viver essa experiência presencialmente e sentir a fé pulsando mais forte. Será um dia especial, marcado pela presença de Deus e momentos de profunda emoção. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Estamos de volta com o nosso programa Com a Palavra nessa manhã e mais uma vez, que alegria poder estar contigo, fazendo parte, claro, da sua vida, da sua história, tentando trazer à luz da Palavra de Deus um acréscimo para o seu existir. Estávamos refletindo a respeito da carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira delas, onde São Paulo está a nos dizer a respeito dos nossos instintos, dos nossos valores em Deus, que precisam sim ser cuidados. Mas antes de continuarmos com a nossa reflexão, você já sabe, é a tua mão quem faz com que toda essa obra aconteça. Muitas vezes pode ser que você não tenha os méritos de evangelização, mas eu te digo que você se torna um evangelizador quando ajuda nessas obras. E eu quero hoje estender a minha mão para ti e pedir a ajuda, o auxílio, para manter a nossa TV 24 horas no ar. A sua ajuda é necessária. Ainda que você tenha pouco, faça a tua contribuição, ajude a obra a evangelizar, a propagar a devoção de Jesus das Santas Chagas, mundo afora. A palavra de Deus, no dia de hoje, irmãos, quer nos lembrar o quão oportuno é que nós façamos boas escolhas na nossa vida. São Paulo estava a nos dizer que nem tudo que nós podemos, nós realmente devemos tornar como conveniente na nossa vida. Conveniente significa, mais uma vez, aquilo que é essencial. E tudo não é essencial. Para quem o essencial é tudo,
na verdade, não lhe resta nada e tudo lhe torna secundário. Quando nós não damos valor às coisas pequenas, também não conseguiremos nunca valorizar a obra de Deus. Santo Agostinho vai nos dizer uma frase bastante interessante, me permitam a cola, mas ele diz assim, a liberdade é o diferencial do ser humano. Quem nega a liberdade a si ou a alguém, traz em si mesmo a perca da liberdade. Olha que Santo Agostinho, esse grande santo da igreja, está a nos dizer. A liberdade é o que nos difere de todos os outros seres criados. E aí, se nós deixamos a liberdade para aquilo que temos à nossa disposição, infelizmente, estamos caminhando pelos caminhos errôneos. A palavra de Deus, ela vai continuar e nos ajuda ainda, alguns versículos seguintes, São Paulo nos dizendo a respeito dos alimentos, das tentações, e eu quero refletir sobre isso. O alimento é algo essencial na nossa vida, e você sabe muito bem disso, né? Sem comida, a gente não consegue viver por muitos dias. Ainda assim, São Paulo diz do que nós estamos nos alimentando. Com isso já entra uma linguagem simbólica. Ele diz assim que os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus, Ele quer tirar de nós algo melhor. Assim nós não podemos ceder aos nossos instintos e aos nossos desejos. E me recordo eu, da parte do Evangelho de Jesus, onde Ele nos diz assim que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. O nosso verdadeiro alimento é fazer a vontade de Deus, e assim é que encontraremos a liberdade. O alimento está associado, é claro, a esse desejo de nos satisfazer daquilo que é essencial, o que é verdadeiro. O alimento natural é aquilo que nós procuramos, claro, nós desejamos, nós devemos fazer, mas nada pode tirar a nossa liberdade. Claro que se nós olhamos mais para as circunstâncias do que propriamente para a nossa missão e vocação, logo não estaremos sendo livres. Trago eu uma definição de liberdade para a tua vida. Ser livre é não deixar com que ninguém tire o teu valor, o teu desejo de ser. Olha só, quando alguém tira a nossa liberdade ou alguma coisa tira a nossa liberdade, nós perdemos o nosso ser. Quantas são as pessoas que vivem, por exemplo, em favor dos seus vícios, ou vivem em alimento e se esbanjam no pecado da gula? Irmãos, não deixemos com que essas situações nos dominem. Nós somos donos. Uma vez, um certo bispo me deu um desafio. Disse que nós, para controlarmos a nossa vida, nós precisamos colocar o objeto do nosso desejo na nossa frente e nos tornar capazes de resistir a eles. E aí ele propunha um exemplo bastante interessante. Ele disse assim, coloca um bombom na sua mesa de estudos, ali, na sua frente. Toda vez que você sentar ali para ler alguma coisa, para pesquisar algo, esse bombom vai estar ali. Por quanto tempo você resistiria? Eu confesso a vocês que eu não sou muito do doce, então resisti bastante tempo. Mas e você? Imagine aquilo que te doma, colocado na sua frente. Não sei, alguma coisa salgada, alguma coisa doce, uma comida, um alimento, ali na sua frente. Por quanto tempo você resistiria? Ou ainda, um vício. Pegue uma bebida, por exemplo, e mostre quem é que manda nessa história. Ela que manda em mim, ou eu quem mando nela? O doce quem manda em mim, ou eu que mando nele? Irmão, o ser humano é feito como primazia, é imagem e semelhança de Deus. E se nós estamos deixando com que um objeto, uma coisa, uma satisfação e um prazer momentâneo dome a nossa vida, cadê a nossa liberdade em Deus? Ainda mais quando deixamos com que pessoas que estão na nossa frente, coloquemos uma pessoa ali, possa dizer quem eu sou, dizer o que eu devo fazer, dizer aquilo que eu posso ou não posso. Estou ferindo a minha liberdade. As minhas escolhas favorecem o meu caminho com Deus. Não nos deixes cair em tentação, diz a oração, e para isso nós não podemos ser vítimas dessa história, mas assumir o protagonismo da nossa vida. Enquanto este objeto que está na sua frente doma as tuas escolhas, você não é uma pessoa livre. Para isso, quero te fazer um convite nessa manhã.
algumas atitudes para que nós nos tornemos, aliás, a liberdade como um valor inegociável para nós, de qual nós não podemos abrir mãos. E a primeira atitude, diria eu, na prática, é parar com reclamação. Sabe quando a gente coloca algo acima de nós mesmos? E aí, quando isso não nos satisfaz mais, começa então a murmuração. Eis que tudo vira objeto de reclamação. Sabe aquela pessoa que faz um propósito, por exemplo, na quaresma, eu não vou comer açúcar, e todo dia ela lembra para si, para Deus e o mundo, que ela não pode comer açúcar? Reclamação. Para com isso. Para viver o propósito de Deus, nós precisamos amar aquilo que nos faz livres, e dizer não àquilo que me aprisiona é sim dizer sim à liberdade que Deus me proporciona. Parar de reclamar faz com que a gente entenda um sentido maior naquilo que nos propomos a fazer. E você é livre para as escolhas da sua vida. Optar pelo bem e o mal não depende dos outros, não. Depende de você, daquilo que você faz e daquilo que você pode tornar diferente. Não é porque todo mundo faz o mal que eu também tenho que fazer. Pare de reclamar. As situações e as circunstâncias não fazem de nós pessoas melhores ou piores, mas aquilo que eu e você escolhemos todos os dias. Além disso, tenha consciência de que decisões verdadeiras mudam vidas. É verdade. Quando nós nos decidimos a um grande propósito, há uma transformação em nosso existir. Me permitam partilhar da minha vida. Algumas quaresmas atrás, por exemplo, eu fiz na minha prática de jejum, vou contar porque já passou muito tempo, eu fiz de não colocar açúcar no café. Meu Deus, quão difícil era, e eu acho que você, se já fez isso na tua vida, vai também se lembrar de quão difícil, quão desafiador. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que gerou uma mudança, de que se eu já não era muito próximo do açúcar, do doce, fez bem para a minha saúde também. Assim também é um exemplo, é claro, mas para todas as mudanças de vida. Romper com vínculos que nos fazem mal, também declarar falência em algumas relações, não nos fazem pessoas piores, mas começam em nós uma decisão de mudança. Tenha a liberdade de fazer com que a sua vida esteja nesse processo mutacional, onde você não esteja estagnado, parado. Não se acomode nas pessoas que estão ao teu redor, não se acomode nas situações e nas coisas, nos objetos, mas tenha na sua vida, todos os dias, o passo para a liberdade. Depois, afaste-se de quem não te faz livre. Pessoas que nos prendem é o pior tipo de pessoa para colaborar na nossa obra de liberdade. Pessoas que nos prendem emocionalmente, pessoas que nos prendem afetivamente, mesmo nos nossos vínculos de trabalho, relacionamentos, família, pessoas não podem nos prender. Não somos animais para ficarem enjaulados, somos pessoas livres, e todas as pessoas que entram na sua vida devem também te fazer uma pessoa livre. Além disso, nada de verdade que impede de viver a sua vida a liberdade. Não permita que nada entre para te tolir este grande direito. Eu gosto de falar de liberdade e lembro de um exemplo muito evidente. São Maximiliano Maria Kolbe. Você conhece a história? São Maximiliano foi um grande santo da igreja, inclusive bastante recente, mas que ficou preso por anos em um cárcere. Ele, por alguns motivos de guerra, não pôde sair dali, mas ele encontrou a sua santidade, a sua santificação, mesmo diante de uma prisão. Ali ele celebrava a sua missa, ali ele tinha o contato com a palavra, ali ele vivia uma vida de fé, como muitos de nós não vivemos. Ele poderia ter escolhido fazer da sua vida como a de um outro preso, ou escolhido por Deus e feito da sua escolha uma escolha divina. E foi o que ele fez, se tornando assim santo. Assim, irmãos, a liberdade nos ajuda, coopera no nosso caminho com Cristo. E agora chegou a nossa vez de também fazer escolhas. E por mais que as situações físicas nos coloquem nas prisões, que as nossas situações espirituais jamais estejam aprisionadas. O Espírito Santo não mora numa gaiola. Eu e você não nascemos também para uma prisão. E podemos, é claro, contar com o exemplo da Virgem Maria. Ela que teve a sua vida decidida por um sim a Deus, mas que não fez disso motivos de reclamação, mas guardava tudo no seu coração. Quero que você nesse momento reze comigo, pedindo a intercessão da Virgem para que Deus nos dê a santa liberdade nas nossas escolhas.
Senhor Deus, através das mãos da Virgem Maria, nós te pedimos neste dia que venha em nosso auxílio, não nos tornando mais escravos, mas sim filhos livres para viver o seu amor. Que as nossas escolhas, que tudo aquilo que devemos fazer e podemos, seja de acordo com a tua divina vontade. E assim, que a liberdade no teu coração seja hoje uma verdade. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenha um excelente dia, na graça de Deus, e uma boa semana. Este é um convite para um momento único de fé e comunhão. Direto do ginásio do Tarumã, em Curitiba, vamos transmitir ao vivo